Mob alto de quadro novo, super altos, para falar de super máquinas como esta aqui, o BMW M3 Competition, uma verdadeira joia de engenharia alemã. 510 cavalos, 850 mil reais. E olha, tem coisas aqui nele que mais parecem de carro conceito. Vem comigo que eu te mostro tudo agora. Só que para mostrar um carro f*** como o M3 Competition aqui, não é tão legal assim, né? O mais legal é se você puder olhar para ele como eu tô olhando, na minha perspectiva. E é o que a gente vai proporcionar para você agora. Frente a frente então com o BMW M3. Bom, essa grade ampla dele não é a mais bonita do mundo, né? É uma grade bem controversa, então o visual dele é diferente do Série 3 convencional. Mas os faróis dele são bonitões, a gente tá vendo aqui, ó, são faróis a laser, então ele tem 2 projetores a laser de cada lado e são faróis inteligentes. Então esse laser aqui, ele consegue detectar, por exemplo, à noite, se tem um carro vindo na contramão, na direção contrária, para não ofuscar o motorista que vier nessa direção contrária. Então são faróis a laser, a visão é bem otimizada, a visibilidade é excelente, enfim, faróis com alta tecnologia. Grade, essa grade realmente é polêmica, é controversa, mas ela tem uma razão de ser assim. A questão é que o M3 precisa de um arrefecimento maior, né? Ele demanda um arrefecimento maior do que as versões convencionais do Série 3. Então essa grade enorme aqui, com essas tomadas de ar, também tem tomadas de ar aqui na base do para-choque, elas servem para refrigerar nada menos do que 11 radiadores que a gente tem espalhados aqui pelo capô do M3. Esses radiadores são responsáveis por refrigerar motor, câmbio, outros elementos do sistema de transmissão, freios e tudo mais. Inclusive tem radiador até no assoalho do carro, isso tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E por fim a gente tem aqui essa entrada de ar também, mas o objetivo dela é aerodinâmico, né? Para controlar o fluxo de ar aerodinamicamente que vai para a lateral da carroceria. Tá aqui então o M3, o capô é exclusivo em relação às outras versões do Série 3 e é um capô em alumínio com recortes exclusivos aqui, com vincos exclusivos para aliviar peso e melhorar também a aerodinâmica. Vendo agora a traseira aqui do M3, a gente tem essas rodonas aro 19. Lembrando que o M3, pela primeira vez, traz rodas de diâmetros diferentes. Essa aqui é a aro 19 e a tala dela, né, a banda de rodagem dela é cerca de 1 centímetro mais curta do que a roda traseira. O desenho das rodas a gente está vendo aqui, escurecido. É bem bonito, né? Tem um quê de Aston Martin aqui nesse desenho de roda. E a gente tem ali os freios carbocerâmicos, microperfurados, ventilados, enfim, as pinçonas ali douradas, bem bonito. Aqui o emblema M3 Competition, né, da divisão M da BMW, com as 3 cores. E a gente já viu ali na frente, e aqui também, ó, vários elementos em fibra de carbono para aliviar peso. Retrovisor, teto, as saias laterais a gente viu ali na frente, e a gente tem esses elementos em fibra de carbono também aqui na traseira, ó, no spoiler traseiro da tampa do porta-malas e também no difusor traseiro aqui embaixo. São 4 saídas de escapamento, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, e elas têm 10 centímetros de diâmetro cada uma. Então, ó, é quase aqui a palma da minha mão de diâmetro dessas saídas de escapamento, são bem chamativas. Em relação ao BMW Série 3 comum, a gente vai observar que os paralamas são alargados, né? Esses paralamas, assim como o capô, são feitos de alumínio também para aliviar peso, e eles têm um desenho diferente porque as bitolas do M3 são maiores, é 3 centímetros maior mais ou menos de cada lado, e com isso o M3 fica 7 centímetros mais largo do que o BMW Série 3 convencional. Aqui a gente está vendo a traseira, né? As lanternas têm um desenho bem parecido com o que a gente tem nas demais versões, e a gente tem também aqui um porta-malas que, curiosamente, tem uma capacidade maior que a do Série 3 convencional. Vamos abrir aqui, a abertura é elétrica, mas eu abri na mão porque eu fui burro.
Todos os equipamentos nossos aqui da gravação estão aqui, mas eu queria só mostrar que esse porta-malas tem uma capacidade de 480 litros, são 115 litros a mais do que o Série 3 convencional. Por que isso acontece? Porque o M3 não tem step, ele tem um kit de reparação dos pneus caso você fure os pneus. Bora conhecer lá dentro agora, a gente já viu aqui ele por fora. Essa pintura se chama Amarelo São Paulo, uma pintura bem chamativa, parece verde, mas é um amarelo. E aqui dentro a gente tem um interior que a BMW chama de Yasmarina, então ele combina vários elementos em tom azul, como a gente está vendo aqui, outros elementos em tom preto, né, como esse couro micro perfurado aqui no centro do banco traseiro, né, no assento aqui lateral do banco traseiro, e alguns elementos também em alcântara em tom amarelo, assim como as costuras, né, fica uma coisa bem parecida com um carro conceito mesmo, esse interior, principalmente porque aqui na frente, olha só como os bancos dianteiros são esportivos, são bancos concha mesmo, esportivos, todos trabalhados na fibra do carbono também, e eles têm essas partes vazadas que é para você colocar cinto de segurança com 5 pontos de fixação, né? Aquele cinto esportivo para uso em track day. Aqui a gente tem uma saída de ar a mais, são 3 zonas de climatização, 2 tomadas USB do tipo C e aqui 2 difusores de ar. Aqui a gente tem, ó, sistema de som Harman Kardon, como a gente está vendo, mais do estilo Yasmarina, e todo o acabamento obviamente é primoroso, como deve ser um carro da BMW. Outro detalhezinho que eu queria mostrar para vocês, ó, o cinto de segurança. Ele é comum, obviamente, mas ele tem esse detalhezinho que é essas costuras nos 3 tons, né? Nos 2 tons de azul e no tom vermelho da divisão M. Eu achei isso aqui bem legal. Agora bora pro banco da frente. Banco da frente. Já vou ligar o carro aqui para vocês ouvirem o ronco do motor. O botão para fazer a partida tá aqui no console central. Espero que tenha dado para ouvir o ronco. Vou aumentar um pouquinho o ar-condicionado porque tá bem quente aqui dentro. Então vou aumentar um pouquinho aqui o ar-condicionado. Pronto. Mostrar também um pouquinho para vocês a chave. Estão vendo aqui a chave do M3? Ó, a chave dele, ela tem uma telinha aqui digital. Por sinal, a bateria está acabando. E aqui você consegue acessar funções do veículo, ó, luzes, iluminação, se as luzes estão ligadas ou não, qual que é a autonomia do veículo até a próxima parada, questões de climatização, e você consegue programar inclusive as partidas do carro. Eu achei a resolução dessa telinha um pouco xoxa, não me agradou muito, mas a chave tem aqui as suas funções e é interessante. Reduzir aqui o ar para reduzir um pouquinho o barulho. Então aqui a gente tem o interior do BMW M3. E o que a gente tem aqui? Um quadro de instrumentos de 10,25 polegadas 100% digital. A resolução da tela é bem interessante. A gente está vendo aqui, né? Tem, enfim, velocímetro, mostrador, contador de giros e tudo mais. Tudo nele é digital, tirando algumas luzes espias que ficam lá no cantinho da tela. Esse volante aqui eu achei animal, porque ele tem também esses acabamentos em fibra de carbono, né? A costura dupla pespontada nos tons azul, nos 2 tons de azul e em vermelho. Enfim, a pegada dele é a pegada típica de volantes da BMW, é um volante realmente muito legal. Tem pedal shifts, a gente está vendo aqui, também em fibra de carbono, para reduzir e aumentar as marchas. E ele tem também aqui os comandos do limitador de velocidade, tem aqui os comandos de áudio para mexer também na central multimídia. Ele tem esses 2 comandos aqui, M1 e M2. O que esses comandos fazem? Você memoriza aqui na central multimídia, vou mostrar aqui para vocês, ó, em Car, menu M, aqui, ó, configurar M1, configurar M2. Isso aqui, você seleciona qual o modo que você quer de câmbio, motor, chassi, direção, freio e tudo mais. Se você quer o controle de estabilidade ligado ou desligado. E aí, quando ele está desligado,
Por exemplo, no M2 eu deixei ele desligado aqui, ó. Aí você consegue configurar o nível de intrusão de 0 a 10 do controle de tração do carro. Isso é bem interessante para uso num track day, por exemplo. E tudo isso fica configurado no modo 1 e no modo 2. Apertei o M1 aqui, ele já entra nessa configuração. Apertei o M2, ele já entra na segunda configuração. Isso é bem prático. Head-Up Display, não sei se você está conseguindo ver ali na frente que ele tem o Head-Up Display. Ali a tela inclusive é bem grande, dá para aumentar ou reduzir aqui o brilho, a altura da tela, só que você só consegue mexer nisso na central multimídia. Eu achei isso pouco intuitivo. Enfim, central multimídia, aproveitando que a gente está falando dela, a resolução de tela é excelente, é uma central de 12,2 polegadas, tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. A gente está vendo aqui, ó, eu entrando no meu Android Auto, o meu celular não está plugado aqui no USB, ele está no meu bolso. Tem carregador também de celular por indução, console central mais elementos em fibra de carbono, assim como o painel, manopla de câmbio tipo joystick. É engraçado que quando você dá a ré parece de um câmbio manual mesmo, mas às vezes você se perde nessa coisa de puxar o botão, a manopla para cá, depois para cá. Enfim, não é muito intuitivo. E aqui, um espaço aqui, um porta-trecos. E agora vamos ver um pouquinho melhor os bancos dianteiros do tipo concha aqui de frente. Mais elementos em alcântara amarelos, couro azul e couro micro perfurado em preto e também alcântara preto. Bem legal esse acabamento dos bancos, só não é muito confortável, né? É um banco tipo concha esportivo, então você senta, o banco é duro, mas é para te abraçar mesmo quando você quer dirigir um pouco mais rápido aí com o M3 e explorar melhor os 510 cavalos desse carro e 66,3 kgfm de torque. Falando nisso, vou agora abrir o capô e mostrar para vocês e falar um pouquinho mais do motorzão dessa criança aqui. Esse motor é um motor 6 cilindros, a abertura é amortecida por mola gás. Olha esse motorzão, 6 cilindros em linha aqui, ele tá com uma capa, mas são 6 cilindros em linha e ele é biturbo, um turbo a cada 3 cilindros e a potência dele é de 510 cavalos. Os turbos funcionam até a uma pressão de até 1,5 atmosfera, né? Então é muita pressão, tem intercooler, enfim, turbo compressor, gasolina, 510 cavalos, 66,3 kg de torque. O câmbio é automático de 8 marchas e a tração, como todo BMW deve ser, traseira. Ele tem diferencial também eletrônico, um diferencial que é 10 vezes mais rápido do que o do M3 anterior, para otimizar mesmo o desempenho. O desempenho da caixa de câmbio especificamente é bem interessante para uma caixa automática convencional, porque ela não é automatizada de dupla embreagem. E a gente vê aqui que ele tem esses reforços estruturais. Isso aqui é para ajudar na rigidez do chassi. Esse carro também recebe mudanças estruturais nas suspensões, barra estabilizadora própria e tudo mais. Inclusive a suspensão é adaptativa, tudo para deixar o carro mais rígido e melhorar o desempenho esportivo. Só não tem manta acústica, mas quem disse que uma pessoa que vai dirigir um carro com motorzão 6 cilindros desse quer manta acústica? Não quer, ela quer mais é ouvir o ronco do motor mesmo. Então vamos fechar aqui o capô, porque agora é hora de dar uma volta no BMW M3. Bora então dar uma voltinha aqui com o BMW M3. A gente está em Pirapora do Bom Jesus. Vou pegar um trechinho de subida ali, algumas curvinhas. Bom, obviamente que eu já andei com ele, já andei na cidade, já andei na estrada. Olha, na cidade, claro, o carro é duro, principalmente por causa dos pneus, né? Os pneus têm um perfil muito baixo, a suspensão também é rebaixada, é mais rígida, então é um carro duro para uso na cidade e baixo, raspa com facilidade. Mas quando você está num trecho assim, ó, de serra, fazendo curva, estrada e tudo mais, que delícia de dirigir esse carro. Aqui do lado
a gente configura os modos de condução, né? Você viu que dá para fazer isso também direto na central multimídia, né? Inclusive memorizar. E aqui a gente tem um modo especial que é o do som, né? O controle de som de ruído do escapamento. Então você pode desativá-lo, como eu desativei agora, e o ruído fica um pouco menos intrusivo, ou ativá-lo e aí o ruído fica mais intrusivo. Passar numa lombada como eu fiz agora é tarefa de Hércules. Você tem que ser muito cuidadoso, paciente mesmo, ter paciência mesmo. Não pode querer fazer como num carro comum, porque é difícil. Inclusive essa próxima lombada eu já passei por ela, ela é a mais tinhosa. Eu vou ter que passar um pouquinho de lado aqui para não raspar. Esse barulho que vocês ouviram foi da roda. E estamos aqui então dando o rolê com o BMW M3. Como eu falei, o motor é um 6 cilindros em linha. Ele entrega um desempenho, obviamente, esportivo. Acho que não tem nenhum outro sedã com uma pegada esportiva como a desse carro aqui. Nem o Mercedes-Benz C63, embora seja também um carro com motorzão V8 biturbo, puxa muito. E tem também, obviamente, o Audi RS5, mas dinamicamente não tem igual esse aqui. A gente está aqui rodando, obviamente, tentando manter o limite de velocidade, tá? Sem extrapolar os limites. Mas que delícia, ó, é fazer curva com este camarada aqui. Realmente uma delícia. O câmbio responde muito rápido para um câmbio automático epicíclico, né? Não é uma caixa automatizada. E os freios, obviamente, também tem respostas muito eficientes para um carro que pesa, vamos lembrar, 1.800 quilos, né? 1,5 toneladas aqui de automóvel. Então anda demais. O 0 a 100 dele é em menos de 4 segundos. Então é um desempenho esportivo mesmo. Não chega a ser super esportivo, mas é um desempenho bem esportivo o desse BMW M3. Ao mesmo tempo, claro que quem compra esse carro não está preocupado com o consumo de combustível, né? Mas ao mesmo tempo, esse carro tem uma coisa muito interessante, porque ele consegue ser econômico, se você quiser. Se você quiser fazer uma tocadinha mais suave na estrada, rodar naquela velocidade de cruzeiro ali 100 km por hora com suavidade, você vai conseguir fazer 13 km por litro. E eu não estou exagerando. É claro que se você quiser puxar tipo assim, eu não vou acelerar muito mais, é só para mostrar para vocês a capacidade de aceleração dessa caranga. Mas enfim, se você quiser tocar mais agressivamente, é claro que o consumo vai cair aí para os seus 6, 5 km por litro. Mas, como eu falei, você consegue passar de 10 km por litro com ele numa tocada mais suave na estrada. Só realmente não queira ter este carro como um carro de dia a dia aí para uso na cidade, porque não é confortável, realmente não é. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui na central multimídia, no menu M, né, que é onde você configura toda a questão da esportividade do carro. Ele tem esse Drift Analyzer. Esse trecho aqui você consegue ativar o modo Drift dele. E nesse modo Drift ele vai obviamente desligar o controle de tração. Não vou fazer isso aqui, a gente está no meio de uma via pública. Mas, olha só, você consegue ativar o modo Drift para brincar com esse carro. Pelo amor de Deus, façam isso. Quem comprar este carro, faça isso apenas num circuito fechado. Rua não é lugar para esse tipo de brincadeira. Então agora já demos o nosso rolê com o BMW M3. Vamos voltar ao nosso ponto de partida para encerrar esta brincadeira. Uma coisa curiosa nesse motor
que ele não é tão elástico quanto parece. O pico de potência vem a 6.250 RPM, daria para esperar até mais, né? 7.000 e tal, mas são 6.250. Só que o torque, ele vem a quase 3.000 RPM, um pouquinho abaixo de 3.000 RPM, e ele tem ali um platô entre 2.750 RPM até 5.500 RPM no pico de torque. Então, enfim, é uma excelente margem aí de torque pleno à disposição do motorista, graças à dupla turbinação da caranga. E aí, o que achou desse rolê comigo no BMW M3? Gostou desse formato de vídeo? Deixa nos comentários, conta pra gente outros carros que você quer que a gente grave nesse mesmo formato. Enfim, participe, já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa aquele joinha no vídeo porque ajuda a gente demais e eu te vejo no próximo Super Autos. Um abraço, até lá!